Supremo Tribunal Federal quer trabalhar no dia 30 de dezembro, naquela acariação entre todos os envolvidos, para falar o porquê que o Banco Master seria vendido ao Banco de Brasília. E a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, falou assim, deixa para depois isso daí, para o ano que vem. Mas o Dias Toffoli falou, não, vamos fazer a cariação no dia 30 de dezembro. E além disso, a PGR, até onde consta, foi contra a cariação, falando que era uma situação jurídica prematura ao estágio do processo, né? Mas como o Supremo Tribunal Federal, por meio do Toffoli, avocou para si esse caso escabroso do Banco Master, ficou essa dúvida agora. Qual o sentido dessa cariação nesse status da investigação, quando ainda tinham muito mais coisas para surgir, para investigar, nomes para aparecer? Então, a gente como público fica até pensando, será que é algo ensaiado? Porque não faz sentido algum essa cariação, a própria PGR ir contra e o Toffoli passa por cima e fala, não, vou manter a cariação no recesso, né? Para, de alguma forma, também captar mídia sobre o tema. Me parece exatamente isso, mídia, ele quer visibilidade, porque inclusive é uma época em que temos menos notícias, menos coisas acontecendo, e ele vai ter mais destaque para poder exatamente fazer com que o nome dele seja falado e refalado, e é isso que faz com que as pessoas depois cresçam na sua popularidade também. E a gente tem que começar a entender isso, quanto mais se fala, mais a pessoa se destaca. Bem ou mal, né? Bem ou mal, ela pode estar falando abobrinhas mil, mas ela, estando em evidência, ela se destaca de alguma forma. É só dizer que juridicamente, gente, é possível, tá? Porque a cariação, ela é incomum no momento processual. Ela é incomum, mas ela tanto cabe na fase de inquérito das investigações, quanto ela cabe na fase processual. E compete aí ao magistrado, inclusive, já que o Supremo avocou para si, é uma medida que pode ser ou suscitada pelos interessados ou determinada de ofício. Então, assim, não existe uma ilegalidade nessa medida, tecnicamente. É atípica, né? É atípica e a data é atípica também. Então é isso que, e como o processo é sigiloso, o que o ministro disse é que há indícios suficientes de contradições que justificariam a medida neste momento. Como é sigiloso, a gente não tem como saber. E é um absurdo o sigilo, né? O sigilo vem virando prática no Brasil, né? No Senado, no STF, tudo é sigilo quando as contas. Nas contas, quando o poder público ele tem a obrigação de ser transparente, não deve ter nenhum gasto. Constitucionalmente ele tem a obrigação de ser, né, de dar publicidade aos seus gastos, e ele não faz, né, suas investigações. Até a investigação é até questionável no sentido que, né, ela ainda está acontecendo, e no caso do Daniel Vorcaro, que frequentava, né, o establishment brasileiro, né, os grandes círculos sociais, então há muita gente preocupadíssima onde essa investigação pode desembocar. E tem uma outra coisa curiosa, que a cariação, muitas vezes, ela é aquela medida que tem um resultado feita de surpresa. Então tá lá, você tá ouvindo uma das partes, a outra se contradiz, você acaria na hora para ver. Uma cariação avisada é até estranho, e porque... com réus que foram soltos com medidas de tornozeleira eletrônica, eles não estão presos, né? Então, por mais que interrompa, eles não podem se comunicar, mas eles estão soltos na prática. Uma questão muito estranha para mim é que geralmente essas acariações são entre réus, pessoas que estão sendo acusadas, está uma acusando a outra. Nesse caso concreto, a gente está falando de uma acariação em que tem um réu de um lado e um funcionário público técnico de carreira do outro. Eu conversei com algumas fontes que são funcionários de carreira no Banco Central e o clima é de completa estranheza dessa convocação, porque é uma espécie de constrangimento. Você vai colocar o fiscalizador, que é um funcionário de carreira, um técnico que está ali, que não está habituado, inclusive a holofote, e vai colocar ele para ser contraposto cara a cara com o réu, que é justamente o sujeito responsável pela falcatrua que o fiscal observou, que o fiscal denunciou. Ou seja, é uma situação muito atípica. Muita gente no mercado financeiro, no Banco Central, olha para essa situação e acha que há até uma tentativa de intimidação do corpo técnico do Banco Central, em dizer que, olha, vocês realmente vão apontar essas falcatruas, vocês vão passar por constrangimentos, vocês vão ter que olhar no olho aqui de quem vocês estão acusando para trazer todos os detalhes. Então, há a leitura de que essa acariação prematura seria uma tentativa de intimidação dos funcionários técnicos de carreira do Banco Central. Eu vejo essa história toda com muita cautela. Eu acho tudo muito esquisito, porque, afinal de contas,
temos esse caso sob sigilo. A sociedade brasileira precisa acompanhar de forma muito atenta. Agora, os dados que são muito transparentes é quanto